Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 561. Por que ela está aqui? Yeon-se, que voluntariamente desfrutou de uma vida desempregada na cobertura quando Seong Ji-han foi condenado ao apagamento de registros. Ela havia cortado laços com o povo da guilda da Egg. Então Sang Ji-han ficou intrigado porque ela estava aqui. Mas ele não demonstrou isso externamente. Enfim, essa pergunta. O que traz você aqui? Yeon Sejin resolveria isso para ele. Comecei a trabalhar meio período aqui. Ah, meio período. Por que você faria uma coisa dessas? Você está com pouco dinheiro? O que você quer dizer com pouco dinheiro? Só saí porque estava entediado de ficar em casa. Yeon-se respondeu sua pergunta levemente. Meio expediente porque ela está entediada. Ela parecia não ter nada para fazer. Cada vez que subia ao andar superior, Yeon-se rolava no sofá com uma expressão entediada. Ela parecia entediada e não tinha nada para fazer. Mas acontece que ela não tem trabalho imediato. Mais tarde, como dona da arena, ela teria muito o que cuidar. Então como conseguia tempo para trabalhar meio período? Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Pai, por que você perguntou ao Sr. Kim Ji-hun mais cedo se ele foi para a cobertura? Ah, isso é. Você ainda não está preso àquele cabelo que encontrou no chão da última vez, está? Aham. Enquanto Yeon Sejin pigarreava e desviava o olhar, Yeon-se suspirou e foi até Kim Ji-hun, baixando a cabeça. Sinto muito. Parece que meu pai está cometendo um mal-entendido irracional. Ah, está tudo bem. Espero que esta oportunidade esclareça quaisquer mal-entendidos. Obrigado por dizer isso. Ah, você estava planejando usar a sala de conexão? Sim, eu estava. Enquanto Kim Ji-hun assentia, Yeon-se sorriu e abriu a porta da sala de conexão. De agora em diante, apoiarei as várias tarefas do Sr. Kim Ji-hun. Sou Yeon-se. Por favor, cuide de mim, tio. Não, o quê? Você apoiará essa pessoa? Sim. Era como um trabalho de secretária. Bem, até agora, a mestre da guilda tinha lidado com muitas coisas, mas ela não poderia continuar fazendo isso para sempre. Mas, para alguém tão importante como Kim Ji-hun, não parece provável que design sem um funcionário em tempo parcial para apoio. Estranho. Yeon-se era apenas um funcionário de meio período. Era difícil entender confiar o apoio de Kim Ji-hun, que poderia ser considerado o pessoal mais importante da guilda, a um novato recém-contratado. Na verdade, mesmo que você conhecesse as circunstâncias da guilda, Kim Ji-hun saberia melhor. Como Yeon-se, que se juntou à guilda há poucos dias, saberia bem. Eu deveria perguntar mais tarde como isso aconteceu. Seong Ji-han pensou enquanto olhava para Yeon-se. Então vamos entrar. Ela piscou e guiou Kim Ji-hun até seu assento de conector dedicado. Vendo sua filha sorrindo e guiando o meio-elfo daquele jeito, Yeon Sejin. Solte uma risada abatida. Até a chegada de Kim Ji-hun, se alguém tivesse que escolher o jogador mais crítico da guilda, seria o rei da espada Yeon Sejin. Mas mesmo ele não se lembrava de ter recebido tais cuidados. No entanto, aquele cara, mesmo que ele se tornasse um meio-elfo, como a guilda poderia cuidar tanto dele? É uma pena que eu tenha que desistir do domínio da espada gêmea para me tornar um meio-elfo. Se não fosse por isso, eu teria feito o teste de aptidão. Se ao menos o presente de grau SSS, Twin Sword Mastery, não estivesse sendo substituído. Yeon Sejin considerou seriamente desafiar o teste de aptidão. Mas desistir do presente que o levou à posição de rei da espada. Tornar-se um meio-elfo era claramente um absurdo. Certo, vamos parar com esses pensamentos ociosos. Yeon Sejin reprimiu seu impulso enquanto olhava para a porta da sala de conexão onde os dois haviam entrado. Sim. Porque o guerreiro número 1 recomeçaria e se tornaria meio-elfo. Assim como Yeon Sejin estava tentando se livrar de seu apego persistente. O administrador verde da constelação examina os jogadores humanos que possuem dons de grau SSS. Zing. Uma janela de mensagem verde apareceu diante de seus olhos. Administrador verde concede uma bênção especial aos jogadores com presentes de grau SSS. Um slot de presente aumenta em 1. Apenas presentes de afinidade entre espécies podem ser equipados no slot aumentado. Isso é. Não, ele apenas se decidiu. Como o momento poderia ser assim? Yeon Sejin piscou os olhos algumas vezes, se perguntando se ele estava vendo coisas, mas... Você quer equipar um presente adicional de afinidade entre espécies? À medida que a mensagem continuava aparecendo, ele percebeu que isso era realidade. Vou equipá-lo. Quando a constelação traçou o caminho assim, como ele não poderia? Yeon Sejin ergueu os cantos da boca e respondeu à mensagem. Você alcançou o primeiro lugar no jogo Invadir. Seu nível aumenta em 5. Depois que Kim Ji-hun terminou o jogo facilmente. Os comentários dos espectadores apareceram em sua janela de bate-papo do Battletoad. Há menos pessoas hoje. Isso porque muitos meio-elfos masculinos estão transmitindo no Battletoad. LOL. Nós os vimos como equipes concorrentes no jogo de hoje também. Ainda assim, definitivamente há uma lacuna de controle em comparação com Kim Ji-hun. De verdade,
Ele parece ter o melhor senso de combate entre os meio-elfos homens. Isso não vai durar muito, haha. Agora que meio-elfos machos vão aparecer. A atmosfera do bate-papo certamente mudou desde a entrega do presente. Seong Ji-han pensou isso enquanto assistia ao bate-papo no Battletube de Kim Ji-hoon. No passado, quando poucos meio-elfos masculinos transmitiam no Battletube, o sentimento predominante era a gratidão apenas pela transmissão. Agora, os comentários sugeriam frequentemente que ele seria arruinado no próximo mês pelos recém-chegados. As pessoas não demonstravam muito, mas tinham bastante inveja dos meio-elfos homens. Bem, é claro. Entre 7 bilhões de pessoas, apenas uma minoria extremamente pequena de homens foram escolhidos quase como que ao acaso. Até agora, isso não era muito aparente porque o governo colonial tratava especialmente os meio-elfos homens e os administrava. Na realidade, isso era bastante comum nos verdadeiros sentimentos das pessoas. Será interessante quando os concorrentes aumentarem. Então, vejo você novamente amanhã a esta hora. Bip. Depois que Seong Ji-han disse isso e desligou o Battletube. Bom trabalho, tio. Fora do conector, Yoon-se o cumprimentou com um sorriso. Você estava esperando? Você não precisava. Este é o meu trabalho, você sabe, tio. Yoon-se respondeu energicamente. O guarda-elfo que escoltava Seong Ji-han a observou silenciosamente. Ela está quieta com Seo. Embora seu trabalho principal fosse vigilância. Ainda assim, o guarda-elfo frequentemente bloqueava as pessoas que se aproximavam de Kim Ji-hoon do lado de fora. Mas com Yoon-se, talvez porque ela fosse funcionária da guilda. Ela não interferiu, não importa o quão perto ela chegasse. Agora que você terminou o jogo, você está indo para casa. Eu deveria. Como Kim Ji-hoon atendeu e estava prestes a sair. Ah. Ele encontrou Lee Hae-yeon entrando na sala de conexão. Oh, você já está recebendo apoio. Lee Hae-yeon olhou para frente e para trás entre Yoon-se atrás de Kim Ji-hoon. Senhor Kim Ji-hoon, tenho algo que não pude dizer antes. Você poderia ir ao escritório do mestre da guilda? Seo, você pode ir para casa. Entendido, tio. Ela o chamou de volta ao escritório do mestre da guilda. Com a partida de Yoon-se, Lee Hae-yeon entrou no escritório do mestre da guilda e... Você deve ter ficado surpreso com Yoon-se? Eu não poderia te contar com antecedência porque não sabia que ela começaria a trabalhar tão cedo. Ela inclinou a cabeça se desculpando. Foi surpreendente porque foi tão repentino. Além disso, eu realmente não preciso de apoio. Eu também tenho a guarda dos elfos. Bem. Lee Hae-yeon olhou para o guarda élfico e continuou. Na verdade, Seo também foi enviado pelo governo colonial. Do governo colonial? Sim, recebemos um documento oficial do governo colonial para enviar Yoon-se como pessoa designada do Sr. Kim Ji-hoon. Eu ia apresentá-la depois que seu treinamento estivesse completo, mas não esperava que ela começasse um trabalho de apoio como isso primeiro. O governo colonial despachou Yoon-se. O que foi isso agora? Vou ter que perguntar a ela o que está acontecendo. Seong Ji-han pensou isso e acenou com a cabeça. Se for do governo colonial, não há como evitar. O guarda também sabia disso? Sim, ela é uma pessoa com ligações ao governo colonial, especialmente ao governador. E entendo, conexões com o governador? Acho que devo chamá-la de senhora Yoon-se a partir de amanhã. Superficialmente, ela estava disfarçada de trabalhadora em tempo parcial, mas na realidade, uma agente secreta ligada ao governador. Neste ponto, ela era uma figura suspeita para qualquer um. Se não fosse Seo, eu teria usado a chama sagrada imediatamente. Ele precisava perguntar a ela o que estava acontecendo. Eu entendo, eu deveria ter cuidado com ela também. Sim. Sinto muito por não poder avisar com antecedência. Está tudo bem, então eu irei. Seong Ji-han saiu do escritório do mestre da guilda, deixou o corpo de Kim Ji-hoon e subiu para a cobertura. Lá, Yoon-se estava esperando por Sang Ji-han. Você está aqui? Sim, o que há com esse apoio repentino? Ah, o governador me pediu para verificar se havia algum vazio no corpo de Kim Ji-hoon. O vazio? Sim, aparentemente Kim Ji-hoon pode ser escolhido pela espada da árvore cósmica, então falou-se em fazê-lo crescer rapidamente. A espada azul de Kim Ji-hoon, que a árvore cósmica Yggdrasil decidiu chamar de Seong Ji-han. Parece que seu subordinado, o governador, estava trabalhando duro para isso. Mas o que isso tem a ver com vir apoiar? Bem, eu estava entediado só de ficar em casa. E quando Kim Ji-hoon estiver na guilda, preciso cuidar dele para poder ajudar caso Ariel não consiga controlá-lo. Ah, isso é bom. Sim, então, quando Kim Ji-hoon estava no conector mais cedo, verifiquei se havia vazio uma vez. Parece certo colocar mais? Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras. Vá anulá-lo no próximo salão das espadas. Vou começar a cultivar a espada azul também. Tentando acelerar? Sim, a propósito, você e sua irmã não receberam apoio de Yggdrasil, certo? Claro que não, pertencemos ao vazio. Mas por quê? Há uma armadilha na concessão de afinidade entre espécies. Então Seong Ji-han informou a ela que a afinidade entre espécies se transformaria em força vital e pertenceria a Yggdrasil depois de um ano.
Os olhos de Yoon-se se arregalaram. Ah, não, isso é um grande problema então, papai parecia ter. Sim, então, antes disso, precisamos completar a espada azul e derrubar Yggdrasil. Entendi, vou ajudar com todas as minhas forças também. Ah, papai não está pensando em se tornar um meio-elfo homem, está? Sem chance. Não importa o que aconteça, ele jogaria fora um presente de grau SSS para recomeçar como meio-elfo. Sem saber os detalhes do novo patrocínio da Yggdrasil, os dois só podiam pensar dessa forma. Então, vou trabalhar. Invadindo a aliança? Sim, preciso passar pelos planetas de grau B antes que as espadas azuis sejam produzidas em massa. Ok, tome cuidado. Uau! Um portal vermelho se abriu. Seong Ji-han moveu-se em direção às coordenadas de um planeta de grau B. Grau A certamente tinha defesas mais fortes. O grau A detectou Seong Ji-han assim que ele se moveu. B não foi fortificado até esse ponto. Seong Ji-han entrou na atmosfera e procurou onde estava a árvore do mundo. As forças de defesa com o rosto de Yoon-se estão fortemente mobilizadas novamente. Foi mais fácil mudar de rosto do que fornecer espadas azuis, então eles transformaram todo mundo assim? Eu tenho que limpar a classe bairro, vamos eliminá-los agora. A eternidade costumava fazer crescer o fragmento de Gilgamesh. Para cobrar o stat red, o grau B definitivamente precisava ser eliminado. Não seria bom ser prejudicado pelo rosto de Yoon-se aqui, perdendo a fonte de suprimento para carregar mais habilidades. Como Seong Ji-han decidiu mudar para o ataque agora? A necessidade de descer para ver rostos? Basta bombardear de longo alcance. Eles também não parecem ter espadas azuis. O administrador vermelho enviou-lhe um pensamento. Isso é verdade. Se fosse uma unidade de elfos superiores equipada com espadas azuis, eles poderiam bloquear bombardeios de longo alcance. Mas aqueles que apenas tiveram seus rostos transformados sem espadas não conseguiram resistir ao poder do administrador vermelho. Seong Ji-han acenou com a cabeça e então. Deus da aniquilação infinita. Dragão celestial trovão fogo. Dragão trovão. Ele despejou relâmpagos vermelhos na área perto da árvore do mundo. Estalar. Os elfos, com rostos e tudo, queimaram instantaneamente e desabaram sob seu bombardeio. Fácil. Depois de aniquilar facilmente os elfos superiores de um alcance extremamente longo, Seong Ji-han absorveu casualmente a árvore do mundo de grau B. A árvore do mundo de grau B é absorvida pelo inferno. Devido ao azul, a eficiência de absorção da árvore do mundo é bastante reduzida. Estatística vermelha aumenta em 250. Preciso reabastecer todas as estatísticas que perdi hoje. Antes que as espadas azuis fossem amplamente distribuídas para eles. Ele deveria eliminar mais da metade dos planetas de grau B listados no quadro de avisos. Vai ser um dia agitado. Ele sorriu levemente e abriu outro portal. E quando chegou o primeiro dia do mês seguinte? Não há quase nenhum lugar para ir agora. A maioria dos planetas de grau B da lista foram destruídos por Seong Ji-han.